Eu es- Ok, eu estou então, portanto, compartilhando a minha tela com vocês. Qualquer dúvida que vocês surgirem durante o texto, durante a explicação do professor, vocês podem fazer a pergunta ali pelo chat mesmo, tá ok? Que depois o professor retorna para que a gente possa sanar todas as dúvidas de vocês, ok? Alguns pontos são importantes, porque vocês façam anotações no caderno. Claro que não precisa fazer anotação agora, mas se quiserem, né? É só alguns pontos chaves, porque são perguntinhas pontos que o professor mais tarde pode pedir numa avaliação, numa atividade, em Sartre e etc. E tal. Principalmente essa, que é nós somos condenados à liberdade em Jean-Paul Sartre. Esse filósofo, o professor tem também nesse livro da filosofia, o livro da filosofia, a existência precede a essência, tem todo o esquema mental dele, que o professor vai passar para vocês. E a aula de hoje, então, sobre liberdade responsável. E nós, então, finalizamos o módulo em Jean-Paul Sartre. Lembrando que vocês, alunos, vocês podem também ler junto com o professor, por isso que o professor está espelhando a tela aqui, porque vocês podem colaborar na leitura para tornar uma aula dinâmica, né? Nesse sentido aí, vocês podem estar colaborando. É só abrir o microfone de vocês e faz aí a leitura. Pode ser? Condenados a ser livre, Jean-Paul Sartre. Bora lá então, Platão. Vamos estudar esse. É um grande pensador, nos ajuda muito. A questão de condenado a ser livre. Como assim, professor? Quando nós falamos de condenação, nós estamos falando de prisão. Como é que um ser pode ser condenado a ser livre? Então, portanto, condenado à liberdade, nesse sentido. Para Sartre, o ser humano é livre e a liberdade consiste no ato da escolha. Olha só, para Sartre, o ser humano é livre e a liberdade consiste no ato da escolha. Nós sempre escolhemos, afirma o filósofo, e não há como evitarmos. Nós fazemos escolhas o tempo todo. O professor escolheu esse conteúdo, o professor escolheu Jean-Paul Sartre para explicar para vocês, etc. e tal. A primeira escolha que eu acho que nós somos chamados é o chamado à vida. A primeira escolha, eu diria assim que o primeiro chamado nosso é a vida. A primeira escolha é a escolha da vida. Nós escolhemos viver. Deixa eu ver aqui. O Anthony só tem o áudio. Acho que tem que clicar em cima da tela do professor, Anthony. Deve estar clicado ou fixado algum outro ali. Dando continuidade, então, portanto, aqui, nesse sentido, então, que eu falava sobre a questão das escolhas, a primeira escolha do ser humano é a escolha da vida. Todos nós escolhemos viver. Nós realizamos escolhas o tempo todo. A gente escolhe o que a gente vai comer, o que a gente vai beber, o que a gente vai vestir, etc. e tal. E aqui nós encontramos em Jean-Paul Sartre que ele fala que o ser humano é condenado à liberdade e a liberdade consiste no ato da escolha. Nós escolhemos, sempre estamos realizando escolhas e não há como evitarmos isso. Quando caiu, tivemos a queda de luz hoje, né? Na nossa região aqui. Eu até pensei, e agora? Faltando quase que 20 minutos para iniciar a live, eu me perguntava o que faria. E aí vinha uma escolha: ou cancela, né? Cancela, ou mantém. E naquele momento pensei, não, eu vou manter. Vai retornar a questão da energia, etc e tal, e realmente retornou. E podemos estar aqui nesta live com o professor. Estamos hoje em 38. Bom número. Pode ser ainda maior. Mas, enfim, bora lá então. Quando dizemos que não há opções, na verdade estamos dizendo que não gostamos ou não queremos as que estão disponíveis a nós, pois elas sempre existem. Dizer que não tem opção também já é uma opção. Qual a opção? Não ter opção. Então, o tempo todo nós fazemos escolhas, não tem como escaparmos, e nós vamos ter que realizar essas escolhas. Elas estão disponíveis aí. Participar ou não participar de uma videoaula? Você pode decidir não participar, só que tu vai ter que assistir depois.
Mesmo que o professor vai compartilhar a aula, existe uma diferença entre assistir a aula gravada e existe uma diferença entre você participar de uma live ao vivo. O clima é diferente e outra, vocês podem conversar diretamente com o professor, estamos aqui trabalhando esse assunto, vocês vão poder fazer perguntas diretamente para o professor sobre esse assunto, e é bom que vocês perguntem. E justamente aí vai ter a escolha, participar ou não participar da live. Sempre participar da live. Procure interagir com o professor. Eu, professor Evandro, eu procuro sempre valorizar os alunos que vão fazer leitura, por exemplo, vão ajudar o professor. É uma escolha. Escolho também valorizar os alunos que estão participando nesta live. Por isso que o professor pediu para que vocês coloquem os nomes de vocês ali para mim ver quanto tem de cada turma, de cada escola, etc. e tal. Então, essa situação evoca uma experiência comum em nós. Imagine, nem que seja o menos ruim, é preciso tomar o remédio quando se está seriamente doente, seja por via injetável, seja por via oral, mesmo que nenhuma das duas opções lhe seja prazerosa. A questão aí, esse exemplo é assim, você tem que, é uma escolha, às vezes até dolorosa, você está doente, e vamos lá, vai ter que tomar um chazinho da mãe, e normalmente os chazinhos das mães são amargos, né? Não são tão agradáveis ao gosto. Só que interessante que essa escolha amarga, não agradável ao gosto, normalmente é a melhor, porque o melhor chá é o amargo, não é o doce, não é aquela... Como é que é aquele remedinho que as mães davam para as crianças? Vê se vocês me ajudam aí no chat, que o professor está ficando um pouco já esquecido. Dava para as crianças para dor de uma dorzinha, ele é rosado, super doce, inclusive. Quem souber aí, coloca no chat para o professor lembrar. O infantil, mas tem um outro nome isso aí. Tem um outro nome que acompanha esse infantil aí. Mas é isso aí. Ele é o AS infantil. Obrigado aí, Yuri. O AS infantil é doce. Eu me lembrava, quando o professor era pequeno, tinha que tomar, era bom de tomar. Agora vai tomar o tal do chá de, sei lá, de aquela folha também que se colhe em época de quaresma. Agora, nossa, como eu estou esquecido. É terrível. Mas, assim, os chás melhores são os chás mais amargos, é os que fazem bem. Enfim, é uma escolha. Você pode decidir não tomar e ficar com a dor, por exemplo. Você pode ficar com a dor. Diante disso, podemos ainda escolher não tomar, é o que diz o texto, olha só. Porém, nesse caso, devemos estar cientes de que as consequências relacionadas a essa opção possivelmente recairão sobre nós. Você está doente, o médico lhe diz, ó, tem que seguir o tratamento X, e você... É uma escolha, se tu seguir, vai ser curado. Se tu não seguir, parabéns, boa sorte para você. É uma escolha. Tá obeso, né? Não cuida da alimentação, não faz caminhada. É uma questão de escolha. Eu mesmo, professor, eu estou vendo que eu preciso fazer uma escolha pela minha vida, preciso caminhar mais. A questão da quarentena, de gente muito em frente ao computador, é quase que 60 horas, enfim, é direto aqui sentado, está na hora de fazer uma caminhada, é uma escolha para a minha vida, porque a consequência do futuro poderá ser positiva ou negativa se eu não tomar nenhuma decisão nesse sentido. Quem é que lê para o professor, então? Vamos lá? Quando fazemos uma escolha entre uma via e outra, aqui nesse parágrafo, só abrir o microfone. Eu tive aula agora com o primeiro ano, vários participaram. Bora lá vocês. Só fazer a leitura. Quem pode ajudar o professor? Estão vendo aí o texto? Não? Posso, professor? Deve. Quem é? Tawane. Cauane, qual escola? Dom Pedro II. Obrigado, então, Cauane. Vai lá. Força. Quando fazemos uma escolha entre uma via e outra, nós julgamos e avaliamos com base nos valores, que nos servem de referência e critério. Se não os temos, escolhemos para preencher essa ausência, que, conforme vimos, não pode ser preenchida definitivamente por tratar-se da constituição própria da consciência. O valor, como seu motor, impulsiona o ser consciente a sempre agir, isto é, a escolha sempre entre um valor e outro, uma via e outra, e a executar uma ação. Ótimo, Cauane. Só para eu explicar, continua aí para você poder ajudar o professor aqui. Olha só. Quando fazemos uma escolha entre via e outra, nós julgamos e avaliamos com base nos nossos valores.
O professor explicou isso para vocês. A gente faz escolhas pautado em nossas experiências, em nossos valores. Você nunca vai escolher aquilo que é contra você. Nossa, que é meio doido. Mas a tendência é a gente sempre escolher aquilo que nos faz bem. Aquilo que está de acordo com as nossas convicções, com as nossas ideias, etc. e tal. O lado bom disso é que você se reafirma enquanto suas próprias convicções. O lado ruim, ou seja, o lado não tão bom disso é, de vez em quando, você se fechar em um mundo seu, nesse sentido. Não se abrir ao diferente, as ideias, etc. e tal. Mas a gente sempre vai fazer escolhas conforme os nossos gostos. É a mesma coisa, um copo de Coca e um copo de Coca-Cola e um copo de Pepsi. Qual que você escolhe? É questão de gosto. Tem gente que vai querer Coca-Cola, tem gente que vai querer a tal da Pepsi, etc. e tal. Esse exemplo, que o professor chama de exemplos assim, simplórios até demais, mas o simples me encanta, porque é justamente na simplicidade, é do pequeno, é das escolhas pequenas que eu faço escolhas grandes, nesse sentido. Então, portanto, as minhas escolhas são sempre pautadas nos valores. Mas por mais que eu faça uma escolha para preencher a falta de uma ausência, ou seja, a vida toda eu quis ter um bom carro. Vamos dar um exemplo. Aí é uma questão da ausência material. Ah, eu quero ter um bom carro, que não sei o que, luxo, um carro muito bom, etc. Por mais que eu alcance esse patamar, eu vou querer um outro melhor ainda. Lembra daquela última aula? O ser humano é uma fábrica de insatisfação. Nunca está saciado com nada nesse sentido. Continua, é nesse sentido que Sartre. É nesse sentido que Sartre afirma que o ser humano está condenado. Desde que nascemos até a nossa morte, nossa vida consiste irremediavelmente em agir. Essa expressão ressalta a condição paradoxal do ser humano, ao mesmo tempo que, como irremediáveis agentes, estamos condenados a agir. É uma necessidade existencial. Somos livres para escolher e arcar com a responsabilidade de nossas escolhas, feitas livremente. Isso é, feita por nós mediante opções sempre existentes. Muito bem. E só retomar aqui os pontos principais, porque ali na tua transmissão, agora, Cauã, nós tivemos um pequeno problema de técnico aí da internet. Mas vamos lá. É nesse sentido, a gente até conseguiu ouvir, mas não de forma clara. É nesse sentido que Sartre afirma que o ser humano está condenado a ser livre. Não, a questão da liberdade não tem como você se escapar dela. Você vai ser sempre livre dela. Desde que nascemos até a nossa morte, ou seja, aí vem a questão de um período, há um caminho a seguir em termos de liberdade. Nossa vida consiste irremediavelmente em agir, ou seja, você vai ter que tomar decisão na tua vida, fazer escolhas. É nesse sentido, né? Daí ainda fala assim, somos livres para escolher e arcar com as responsabilidades de nossas escolhas feitas livremente, isto é, feita apenas por nós, mediante opção sempre existentes. Você lembre-se que a tal da ação-reação, tudo que você faz vai ter é uma ação e vai ter uma reação. Ah, você não quer, vamos dar um exemplo aqui, democraticamente, não quer participar de uma live? Não precisa participar de uma live, mas a não participação de uma live vai ter uma reação, e você tem que, você é livre para isso. Eu não gosto de forçar ninguém a nada, inclusive em termos de aula, participar ou não participar é uma escolha sua, mas a reação é qual? Você vai ter que depois retirar um tempo para estudar isso, etc e tal, perder o contato direto com o professor, uma oportunidade de tirar uma dúvida, enfim, toda ação tem uma reação. Então, portanto, faz parte da nossa liberdade quando você decide não fazer algo, ou decide fazer algo, e ao mesmo tempo abraçar as consequências da tua escolha. Por isso que eu falo para os meus alunos, abracem nesse momento a formação de vocês. Que vocês façam com vontade, porque ela vai ter consequências no futuro. Inclusive consequências benéficas, se você abraçar com vontade em termos de estudo. Há aqueles, por exemplo, que decidiram não abraçar o estudo. Foram livres para isso. Só que hoje,
estão arcando com as consequências. O problema é aquela pessoa, por exemplo, que ela não arca com as consequências. Ela quer a liberdade, mas ela não quer a consequência. Aí é triste, né? Aí não tem condição. Então, portanto, qualquer escolha que você venha fazer, ou inclusive não escolhendo, faz parte da liberdade que você também arque com as situações. Tipo assim, eu escolho tal coisa e sei que a consequência é tal coisa. Logo, portanto, a consequência dessa coisa também faz parte da minha escolha e eu aceito. Não tem essa história. Eu vou até aqui, mas não aceito isso. Não tem como. Toda ação tem a sua reação, tem a sua consequência. Então, portanto, é nesse sentido que Sartre afirma que o ser humano está condenado à liberdade. Ele sempre vai fazer escolhas. Em síntese, podemos dizer que só avaliamos e valoramos as coisas, as pessoas, os atos, as situações, porque somos livres. Mas, ao mesmo tempo, somos livres porque avaliamos e valoramos e escolhendo e agindo. Esse é o X da questão desse texto que nós estamos, então, portanto, trabalhando. Podemos dizer que só avaliamos e valoramos as coisas, as pessoas, os atos, as situações, porque somos livres. Por exemplo, assim, tem alguns que falam, não escolhi estar nessa família. Como não escolheu? Como assim? Você não escolheu enquanto ser completamente na sua completude de consciência, mas em termos biológico, você escolheu. Entende? A família onde nós estamos, ninguém é sortido. É a escolha sua, biológica. É uma questão biológica. Vocês estão me entendendo nesse sentido que eu espero, né? Então, não tem como fugir. Eu tenho ciência que as minhas escolhas são do presente, as minhas escolhas são do futuro, são do passado e de antes, inclusive, do professor nem estar em existência. São escolhas. Só que isso é mais profundo nesse sentido. Então, portanto, valor, que é a nossa aula, hein? Valor, escolha e liberdade como ato implicam responsabilidade. Você escolhe ter uma liberdade financeira, só que a responsabilidade disso é estudar. Não quer estudar? Vai alcançar a liberdade financeira. Não quer estudar, desculpa, implica que você não vai alcançar a liberdade financeira. Eu, por exemplo, quanto cidadão, eu escolhi não ter filhos. E isso é uma liberdade, ninguém é obrigado a ter filho. Só que isso também implica em responsabilidades. Não adianta depois ficar reclamando, é uma questão de escolha. É a mesma coisa para quem escolheu ser pai. Ah, é lindo, né? A criancinha tá lá, tudo enquanto é novinha, a criança com um rostinho de joelho, né? Tudo é bonitinho, até crescer. Só que no pacote no dia que vocês escolherem ser pais, vai estar explícito no pacote que aquela criança vai crescer, vai necessitar de tantos mil, que vai te incomodar, que vai te tirar, vai te dar dor de cabeça, etc. Tá explícito. Pergunta para os pais de vocês, quando eles escolheram vocês, eles sabiam de tudo isso? Espero. É normal? Entende? É uma responsabilidade grande. Valor, escolha e liberdade, como ato, implicam responsabilidade. Se cada um de nós escolhe segundo os seus próprios valores, diz o texto, e com base neles, age e é completamente responsável por suas escolhas e suas ações, e também pelos resultados e pelas consequências dessas ações. Então, abrace a vida. É isso que Sartre está falando. Abrace a sua liberdade e aceite as consequências das suas escolhas, sejam elas positivas, sejam elas negativas. Olha o que diz aqui o texto de Jean-Paul Sartre, o Ser e o Nada. O homem estando condenado a ser livre, agora aqui é o autor, hein? Quando tem aqui o autor. O homem condenado a ser livre carrega nos ombros o peso do mundo inteiro. É responsável pelo mundo e por si mesmo enquanto maneira de ser. Portanto, é insensato pensar em queixar-se, pois nada alheio determinou aquilo que sentimos, vivemos ou somos. Por outro lado, tal responsabilidade absoluta não é resignação, é simples reivindicação lógica das consequências de nossa liberdade. O que acontece comigo
acontece por mim. E eu não poderia me deixar afetar por isso, nem me revoltar e nem me resignar. Em resumo, você é responsável pelas tuas ações, você é livre pelo sim, é livre pelo não, mas você vai ter que fazer uma escolha e a tua escolha vai implicar em consequências. Abrace as consequências, mesmo sendo positivas ou negativas. Retomando a questão, após esse percurso, então, portanto, que nós realizamos, por diferentes perspectivas na história da filosofia, podemos retomar a pergunta do início do nosso capítulo, do nosso estudo. Com base em que? Presta atenção, Platão, aqui. Com base em que valoramos, aliás, com base em que valores nós agimos? Você tem que fazer essa pergunta. Com base em quais valores você fala? Com base em quais valores você pensa? Você se veste, você opina, etc. e tal. Duas posições são centrais. Olha só o que diz o texto. Uma que afirma a universalidade dos valores e a outra que afirma sua historicidade. Platão. O valor é universal e é para todos, independente se é artesão, se é guerreiro, se é filósofo. E a historicidade dos valores, Nietzsche, que fala que os valores são construídos ao longo da história. Se a primeira se apresenta de forma mais rígida, a segunda parece ser mais flexível. Claro, porque a historicidade, como é construído o valor conforme a época, o contexto, o que é valor hoje pode não ser valor amanhã, por isso que é mais flexível. Se na primeira constatamos algumas dificuldades de sustentação, como no caso do preceito não matarás, citado anteriormente em nossos textos, na segunda também é possível identificar problemas e limitações. Aí a questão, assim, às vezes o professor se pergunta, em termos de vida, né? A verdade, vamos falar da verdade, porque para alguns a verdade é valor, mas ela é absoluta ou ela é relativa e depende de cada um? Eu quero saber da opinião de vocês aí no chat. Quem acha que a verdade é relativa, coloca para ali. Para mim, a verdade é relativa. Quem acha que a verdade é absoluta, a verdade é absoluta, não muda, sempre existiu e não vai de acordo com a opinião das pessoas. Seria bom o professor ver a opinião de vocês aí um pouquinho. Vamos lá, quem acha que a verdade é relativa? Suiane Bueno, para ela a verdade é relativa. Mais alguém? Ou algum outro que pense um pouco diferente? Verdade, né? A questão da verdade. São questões. Eu fico pensando assim, o nome que o professor vai colocar aqui, a Tawane colocou a verdade relativa. A maioria de vocês é relativa? Jean, verdade absoluta. Gláucia, absoluta. Ana Regina, relativa. Vão se manifestando aí, que o professor vai fazer um questionamento para vocês. Tem certas coisas que o professor acha que são criados de acordo com o tempo e com a história. Mas tem certas coisas que eu penso que sempre existiram e sempre existirão e serão sempre assim. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos pegar o formato da Terra. Né? No início diziam que a Terra era plana. Acabei de dar aula sobre isso até. Os terraplanistas estão agora em alta. Os terraplanistas. Acho que eles não têm nada na cabeça dentro, mas vamos lá. Depois achavam que a Terra era redonda. Entende? Olha o percurso que foi. Uma vez a Terra era plana, então caía uma espécie de, sei lá, um final de horizonte infinito. Outros achavam que a Terra era... Depois descobriram que a Terra era redonda, né? A esfera. Mais tarde, pelos estudos e pelo que o professor leu, se é verdade ou se não é, talvez alguns de vocês devem saber mais que eu, já descobriram que a Terra não é uma esfera perfeita circular, mas ela é geodal. O que é um geodal? É quase que a Terra possui inconformidades esféricas, quase que como se fosse um ovo. É um modelo meio geodal, né, nesse sentido assim. E aí eu parei para refletir, mas espera um pouco. Se lá no início a Terra era plana, mudou a ideia, depois ela era circular, esfera,
circular, depois notaram que ela é geodal, daqui a pouco vão dizer que ela é triângulo, né? Dá a sensação que a verdade aqui ela é relativa. Vai de acordo com a época, com o pensamento, com quem pensa, né, etc e tal. Mas daí eu parei de pensar também no sentido assim, mas pera um pouco. A Terra, se essa aqui é a última hipótese, né? Para mim, se essa é a última hipótese, a Terra é geodal e não vão descobrir mais nada além disso, significa que desde o início a Terra é geodal. Parece tão simples, né? E é simples, é para ser simples o pensamento. Então, portanto, a verdade é absoluta. Qual a verdade absoluta? Que a Terra é geodal. Nesse sentido do professor aqui, que o professor está trabalhando com vocês, para vocês verem como a questão da perspectiva da verdade, em termos de perspectiva, ela é relativa, mas em termos de aprofundamento, ela pode ser absoluta. É só uma reflexão do professor. O que diz ali? Na primeira, constatamos algumas dificuldades de sustentação, como no caso do preceito não matarás. É um preceito cristão. Não matarás. É um imperativo. Qual o imperativo? Negacionista. Não. Não matarás. Ou seja, o que está por trás? Defesa da vida. É a questão dos 10 mandamentos. Mas espera um pouco. Vou seguir esse valor absoluto? E se a vítima for eu? É a questão da defesa. Eu tenho direito à defesa da minha vida, afinal é o único patrimônio que eu tenho. É a verdadeira casa, é a minha vida. Ninguém pode tirar a vida da gente. Vocês estão entendendo? Então, não matarás. Eu sigo como um valor absoluto. Eu não vou fazer mal para ninguém. Só que, diante de uma situação X, que alguém vem atentar contra a minha vida, e eu tendo como me defender, eu vou me defender. E aí, entende? Então, o valor que é absoluto se torna relativo. Se todos os valores são criações da consciência ou invenções históricas, são igualmente legítimos. Em nome de que valores, por exemplo, a decisão das mulheres muçulmanas por usar burca e aceitar uma posição subordinada na sociedade em que vivem podem ser condenadas? Ora, numa situação como essa, como julgar o que é certo ou errado? Em qual valor devemos nos fiar? Em quais critérios podemos nos basear para fazer as escolhas e escolher de forma correta? Aí deu exemplo, por exemplo das mulheres dentro do Islã, né? Olha só. Manifestante muçulmana trajando uma burca concede entrevista à imprensa francesa durante a manifestação, realizadas em abril de 2011 por cidadãs francesas em Paris, contrárias à lei de 2011 que proíbe o uso de burca ou de qualquer outro adereço que cubra completamente o rosto em lugares públicos na França. Então, assim, usando o exemplo delas, elas seguem a regra, mas é uma escolha, elas poderiam não seguir. E alguns vão questionar, mas professor, se elas não seguirem a regra diante de uma sociedade cheia de doutrinas, baseadas em questões de religião, etc. e tal, diante de um contexto machista, que é esse modelo social, elas podem, por exemplo, incorrer em risco a vida, né? Incorrer em risco de vida? Mas é uma escolha delas. Essa semana o professor estava, inclusive, fazendo uma leitura, estava assistindo um filme na Netflix, que é o Invencível, acho que é isso. Não estou lembrado, não sou muito bom de filme. Mas, enfim, são prisioneiros de guerra que são levados, então, portanto, prisioneiros de guerra que são feitos, portanto, escravos. O filme te traz uma sensação de incapacidade e de indignação, porque você pensa assim, meu Deus, eles são vários, por que eles não se revoltam contra aqueles que são os algozes deles? Daí eu fiquei pensando assim, por quê? Se eles tomam uma decisão de protesto, o que eles podem levar é um tiro. Daí eu pensava comigo, mas tá, mesmo levando tiros dos seus algozes, daqueles que eles fizeram prisioneiros. É um filme muito interessante. Quem puder assistir, assista. Acho que é Invencíveis, ou Invencível, uma coisa assim. Mas eu pensei assim, mas em quantos que precisarão morrer
para ter aquela libertação. Uma coisa é você dizer, você vai, outra coisa é você dizer, eu vou. Então, portanto, quando se trata de vida pessoal, é uma escolha muito difícil nesse sentido. Então, portanto, você ir contra uma regra não é algo assim tão simples. Existem consequências de tudo isso. Ora, então, portanto, questões e problemas assim, vistos nesse estudo, nesse capítulo, instigaram os filósofos de todos os tempos a pensar em respostas e soluções filosóficas. A esse campo filosófico próprio, as reflexões sobre o agir, deu-se o nome de ética. E é exatamente disso que continuaremos a tratar, então, portanto, nos nossos próximos capítulos e nos próximos. Na verdade, aqui o professor já está praticamente finalizando, que daqui eu vou para a crítica da religião em Nietzsche. Eu vou agora encerrar aqui a gravação do professor, que eu vou abrir espaços para vocês, então, fazerem perguntas.